Jesus, vamos orar. Apresente tua fome e tua sede a Deus agora. Amém. Você não precisa apresentar Ele não, fica tranquilo. Jesus já o conhece. Mas peça para Deus o usar nessa noite. Diga: Deus, usa Ele mais uma vez, da maneira como o Senhor já costuma usar. E que os nossos corações estejam receptivos para o que Deus vai fazer nessa noite. Pai, eu te louvo pela vida do teu filho, eu te engrandeço, Pai, por tê-lo aqui. Obrigado, Jesus. Eu sei que há uma palavra queimando no coração dele aqui para nós, Pai. Que o Senhor o use de forma tremenda, Pai. Eu estou com muita fome hoje. Eu estou com muita sede do teu espírito, Pai. Eu quero sair daqui saciado. Quero sair daqui alimentado, Pai. Que nós sejamos, ó Deus, enriquecidos com a tua palavra hoje. Usa o teu vaso da maneira como lhe apraz, da maneira como o Senhor já costuma usar, Pai. Que essa seja uma noite marcada pela tua presença, como já tem sido até agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba o servo do Senhor com palmas. Louva o nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. É um motivo de muita alegria estar com cada um de vocês aqui nessa noite, em um ambiente de honra, amém? A primeira vez que eu estive aqui, pastor, a palavra que eu carrego desse lugar é honra de vocês dois, da família de vocês pelo Senhor. E no momento que o Senhor estava orando por mim aqui, Deus falou algo muito forte no meu coração, que não se preocupe com o povo, Ele acrescenta o povo. Não se preocupe com o tamanho da estrutura, porque o tamanho da estrutura Ele sempre vai acrescentar. Se preocupe sempre em honrar o Senhor. Eu vejo honra ao Senhor neste lugar. E o que importa é que todas as vezes que nós honramos o Senhor, Ele enxerga isso. Estava sentado aqui e o Senhor falou: o Senhor me levou quando nós iniciamos o trabalho há 6 anos atrás. E o Senhor falou bem assim: eu me lembro que nós deixamos a igreja tão organizada como está de vocês aqui. E quando nós terminamos de deixar tudo prontinho para a inauguração, eu estava ali à tarde, já estava tudo pronto, mas eu procurando detalhes para continuar arrumando. E o Senhor falou: filho, não se apegue. Esse é pouquíssimo tempo que vocês vão ficar aqui, depois eu vou levar vocês para um outro lugar. E 2 anos passou assim, ó, no estalar de dedos, e depois Deus nos levou para um outro lugar, onde o nome dele iria ser honrado naquele lugar. Aí dessa semana alguém me mandou um vídeo do ambiente e eu não acreditei. Eu falei: meu Deus, nós chegamos aqui, estava desse jeito. E o segredo está na honra. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: o segredo está sempre na honra. Amém? Vocês podem se assentar, nós vamos ler a palavra do Senhor. E você pode ler sentado mesmo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo 1 é o texto onde nós iremos ler. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu sou pastor ali na SEAC, Comunidade Evangélica Avivamento Contínuo, na Morada dos Pássaros. Congreguei nesse bairro 23 anos, fui membro ali da 4ª igreja do Evangelho Quadrangular. Pastora Maria de Lourdes, uma mulher de Deus, que eu carrego muita coisa dela na minha vida. Parte daquilo que eu carrego no ministério hoje foi através da vida dela. Então sempre que eu posso, estou ali também honrando aquele ambiente, honrando os pastores daquele ambiente. Pastor Luciano Ribeiro ministrou semana passada aqui. Foi, né? Pastor Luciano Ribeiro, nós caminhamos 23 anos colado, assim, umbigo colado. Depois, quando Deus me chamou para o bairro, eu não entendi nada. E foi num momento onde ele estava prestes a assumir a igreja. E ele falou: rapaz, como você vai... como é que a gente vai ficar aqui agora? Eu falei: eu não sei, o Senhor vai te capacitar, você vai capacitar os demais. O Senhor me chamou para lá. E graças a Deus está fazendo um trabalho lindo nesse bairro aqui. Nós estamos lá também, e o reino está crescendo. Amém? Amém? Quantos abriram as suas Bíblias? Fala eu. Quantos abriram? Amém. Então vamos ler.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse, eu falo assim, que desonrasse. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxaguá-los com as suas toalhas com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Amém? Fala assim: honrar é valorizar. O que Jesus estava fazendo ali diante daquele momento era valorizando o que cada um carregava segundo o Espírito. Mas antes de entrar na profundidade desse texto, eu queria trazer algo para que você entendesse um pouco o porquê muitas vezes nós ainda continuamos a desonrar. Nós recebemos uma carga de informação desde criança nas escolas, onde o povo europeu veio para o Brasil, roubou o povo brasileiro, deixou o povo brasileiro e foi embora. Foi assim que você aprendeu ou não? Foi assim que eu aprendi. Então, tudo isso foi criado, o próprio inimigo, ele criou toda essa história, para quê? Para gerar uma colonização em nosso país, não a partir de uma visão de honra, mas para uma visão de desonra. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, para depois a gente entrar na estrutura da palavra, é que o inimigo, a primeira porta que ele vai entrar é na cultura, na questão cultural. Se ele consegue entrar na parte cultural, de influência das suas crenças, certamente ele vai conseguir te atrapalhar em muitas coisas. Então nós aprendemos sobre isso. Então todas as vezes que nós vamos olhar para o país que nos colonizou, que nós vamos olhar para as pessoas que geraram colonização, existe um olhar de desprezo, existe um olhar de repúdio, existe um olhar que não é um olhar de reconhecimento de honra. Então, o povo vai falar que os padres vieram para poder ajudar a tirar o ouro do país, e uma série de situações. E esses dias nós vivemos uma experiência linda, que alguns pastores brasileiros, eles decidiram ir para Portugal. E eles foram ministrar em uma conferência em Portugal. Porém, o que eles fizeram? Eles levaram oferta do Brasil para Portugal. E aí todo mundo começou a perguntar qual o sentido disso, porque Portugal é um país, né, um lugar rico, qual o sentido de levar daqui para lá? Ele falou bem assim: nós precisamos remir a mentalidade de escassez que o povo de Deus carrega, de desonra que o povo de Deus carrega nesse país. Então eles estavam indo fazer um ato profético de honra. Por quê? Porque aqueles homens, eles vieram até o Brasil, eles mostraram para nós o que o país tem de precioso, e não só mostraram, mas deixaram tudo em nossas mãos e retornaram. Então a primeira autoridade que o inimigo acaba tendo em uma cultura brasileira é estabelecida de desonra. Por quê? Porque dentro da desonra, o que vai acontecer, queridos? O lugar que era para ser próspero não é próspero. O lugar que era para ser uma potência não é a potência. A gente vai olhar o país, no geral, a potência que o Brasil tem, mas você vai ver que o tempo todo uma desonra terrível.
E aí a gente atribui a culpa aos políticos, a uma série de coisas, mas essa desonra, ela começa em cada um de nós muitas vezes. Mas trazendo para a palavra do Senhor, o que nós vemos nesse texto, queridos, é que Jesus, o segundo Adão, ele veio para remir a desonra do primeiro Adão. E quando Jesus, ele vem à terra, o que é mais interessante, pastor Gesiel e pastor Daniel, que a desonra, ela não está fora, ela está dentro. As pessoas acham que a desonra está fora, nos ambientes externos, mas na verdade a desonra está dentro de cada um de nós. E Jesus, como segundo Adão, ele veio para uma terra que estava vivendo um momento de desonra total a Deus. E ele se mostra alguém que está honrando ao Pai, honrando ao seu próximo o tempo todo. Quando Jesus chega diante dos discípulos, a palavra do Senhor vai nos dizer que neste momento Jesus está com seus discípulos, e Jesus agora começa a mostrar para eles o início do que é uma honra. A cultura estava tão impregnada na vida de Pedro e nos demais, que eles não queriam de forma alguma que Jesus fizesse aquilo com eles. Você sabe por quê? Porque certamente eles também não iriam fazer por ninguém que estivesse abaixo deles. Quantos estão me compreendendo? Sabe por que Pedro fala, não, você não pode lavar os meus pés, eu posso lavar. Então, a honra que Pedro conhecia naqueles dias era a honra de honrar alguém que estava acima, e não de honrar alguém que estava abaixo. Quando Jesus olha para eles, Jesus fala, você não está entendendo, você não entende agora, mas você vai entender, que no reino do meu Pai estabelecido na terra, a honra é para quem está em cima, a honra é para quem está na mesma estrutura, e a honra é para quem está embaixo. E ali agora ele, então tá bom, que não seja só os meus pés, mas pode me lavar por inteiro. O mais interessante é que quando Jesus encontra os discípulos, e quando Jesus encontra cada um de nós, o Senhor Jesus, a primeira coisa que gerou foi uma honra para cada um de nós, sim ou não? Eu não sei vocês, mas eu estava com a vida toda embaraçada quando eu encontrei Jesus. Jesus não olhou como eu estava, embaraçado, não apontou o dedo para julgar, mas Jesus me deu um lugar de honra a partir daqueles dias. E Jesus, quando encontra os discípulos que eram pescadores, a palavra do Senhor vai nos dizer que, eu estou voltando um pouquinho para a gente entender o contexto todinho, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus encontra cada um daqueles discípulos, alguns deles estavam pescando, eles estavam desonrados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, os discípulos, os pescadores estavam desonrados. Pastor, por que estavam desonrados? O que é alguém que vive da pesca, passar a noite toda pescando e voltar com um barco vazio? Desonra total. Eles estavam desonrados. Mas Jesus faz algo lindo. Jesus pede a permissão a eles, sobe no barco deles e começa a ensinar. Eles cedem mesmo desonrados. Eles poderiam estar chateados com tantas coisas, mas eles cedem o barco para Jesus. Não só cedem o barco para Jesus, mas agora eles sentam para ouvir Jesus falar. Após Jesus falar, Jesus fala para eles, voltem para o barco, voltem para o mar. Parece que Jesus estava querendo gerar uma nova desonra para eles, correto? Mas o que Jesus estava falando para eles, ei, no lugar da desonra eu vim para trazer honra para vocês. Vocês não vão ser lembrados como aqueles pescadores que voltaram sempre com os barcos vazios, mas vocês vão ser lembrados por aqueles pescadores que pescaram tanto que tiveram que compartilhar com outros. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que vocês vão carregar um nível de honra tão grande, que vocês vão ter honra para distribuir aonde vocês estiverem passando. Queridos, eles voltam, parece que estavam sendo desonrados, e ter que voltar para o lugar da humilhação. E às vezes Jesus faz assim com a gente. Jesus faz assim com a gente. Jesus pega a gente em lugar que nós fomos desonrados, e Jesus fala, volta lá agora.
eu vou voltar novamente não, porque eu sei que eu vou ser desonrado. Jesus fala, não volta, só volta, e você ouve a voz, e quando chega lá, no lugar da vergonha, a dupla honra, no lugar da dupla desonra, existe dupla honra. Então eu sei que o pastor, quando teve que abrir mão do outro ministério, e quando veio para cá, às vezes passa pelo coração, vou ter que começar do zero. Isso é um motivo de desonra, é um motivo de humilhação, não com o ministério, mas a gente às vezes olha para Deus e fala com Deus, Deus, eu lutei tanto, eu fiz tanto, e por quê? E Deus está olhando e falando como estava falando para os discípulos naqueles dias, hoje tu não entende, mas amanhã tu vai entender. O Senhor está falando no meu coração que é tempo de lavar os pés. Continue lavando os pés. Lavar os pés fala de humilhação, fala de suportar muitas coisas. Meu Deus. Vamos para a pescaria de novo. Então, os discípulos agora, eles não só têm que entrar num barco, mas eles têm que jogar a rede praticamente no mesmo lugar. E eles esperam o resultado da desonra. Meu Deus. Fala assim, todas as vezes que Jesus manda, o ambiente de desonra tem que gerar honra. E sobre a palavra de Jesus, eles lançaram a rede e vieram tantos peixes, que eles não puderam suportar, o barco não pôde suportar, eles tiveram que distribuir. O mais interessante, lá machuca, lá abracei, lá amassou. Não tem como ter um relacionamento com pessoas se não houver princípio de honra. O Senhor tem me ensinado nesses dias que antes de ganhar para Jesus, ganhe para você. Cobre essas pessoas de honra. Queridos, as pessoas querem ouvir falar de Jesus, mas elas às vezes não querem ouvir os crentes falarem, sabe por quê? Muitas pessoas com mentalidade de desonra. E o Senhor nos chamou para honrar os ambientes, o Senhor nos chamou para honrar as pessoas, o Senhor nos chamou para honrar onde nós passarmos, filho honrar pai, pai honrar filho, esposa honrar esposa, esposa honrar esposo. O Senhor nos chamou para sermos revestidos de ambientes de honra, porque o ambiente de honra é o único ambiente que protege o ser humano. Eu vou ter que abrir isso aqui. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu estava orando, jejuando, lendo a palavra e estava achando que eu estava buscando tanto, e eu não estava honrando minha casa como eu deveria honrar. A atenção com minha esposa era uma péssima atenção, com os meus filhos a mesma coisa, porque eu não tinha tempo. Então meu tempo era para estudar a palavra, meu tempo era para a demanda de visitar as pessoas, e daqui a pouco Deus falou assim, ei, você sabe por que você não está conseguindo acessar o céu? Você sabe por que está no piloto automático? Eu falei, por que, Senhor? Falou, porque você não está honrando as coisas mais preciosas que eu te dei. E eu fiz um teste naquele dia, naquela semana, e o teste que eu fiz, sabe o que foi, queridos? Eu cancelei algumas agendas naqueles dias. Eu parei mais de ficar fora e comecei a gerar honra para minha esposa e honra para os meus filhos. O resultado foi que no domingo, quando eu fui ministrar, os céus desceu naquele lugar. Uma nuvem de glória veio de uma forma poderosa naquele lugar. Minha esposa, Deus usou ela tanto no louvor de uma forma poderosa. Depois Deus me usou na palavra, as almas se renderam ao Senhor. E eu falei, Senhor, por que de tudo isso? Ele falou, porque essa semana você me honrou. Eu falei, mas eu vim te honrando. Ele falou, não, você me honrou como eu quero, não como você quer. E às vezes a gente acha que a gente tem que honrar a Deus com os sacrifícios. O Senhor vai olhar e falar, não quero sacrifício, filho, eu quero obediência. E eu aprendi o segredo depois daquele dia, que todo ambiente de honra gera proteção, gera unção, gera autoridade, gera amor, gera condução de Deus. Então, amados, voltando para o texto,
Então os pescadores, eles voltam agora, mas eles voltam felizes, honrados. E o mais interessante é que eles decidiram não dar continuidade à empresa de pesca, porque eles queriam agora andar com quem honrou eles. O segredo que eu quero dizer para você nessa noite: ei, você quer que pessoas caminhem com você, você quer a atenção de pessoas, procure honrar essas pessoas, não por barganha, mas pelo aquilo que as pessoas são. Começa a reconhecer as pessoas como Jesus reconhece. A Bíblia vai nos falar que a ninguém conhecemos mais segundo a carne, mais segundo o Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso conhecer mais as pessoas pelos seus defeitos, mas eu preciso conhecer as pessoas pelas suas qualidades. Nós tivemos uma situação, eu estou trazendo casos reais aqui, amados, porque eu sei que isso edifica. Tivemos uma situação que uma irmã chegou na igreja, o esposo era um pastor, e o pastor ele estava desviado, bebendo, em uma situação difícil, e ela: pastor, nos ajude. Nós abraçamos aquele homem, e meio de semana ele ia, mas quando dava final de semana ele não aparecia, e ela ligava e falava: o pastor chegou em casa caindo, as pessoas trouxeram pelos braços. E naqueles dias eu fui tomado por muitas pessoas, muitos irmãos: pastor, não adianta, ele não quer, deixa seguir. Aí o Senhor falou bem assim: você está vendo um alcoólatra ou você está vendo um pastor? E o Senhor trouxe em mim um amor tão grande, ao ponto, eu falei: se esse homem não for um pastor, através da minha ajuda, não retornar a ser um pastor, do ministério que Deus me deu não vale de nada, porque o Senhor me deu ele para cuidar. Então, falei: Senhor, me dá estratégia. Eu me lembro que sexta-feira, quando ele pegava o dinheiro, era o momento dele sair. E aí o que nós começamos a fazer? Quando dava sexta-feira, eu já sabia que era isso, começava a marcar vigília para sexta-feira. Pegava ele no ambiente de trabalho, e já botava no carro e ia para o monte. Chegava no monte, ele vinha com uma crise de abstinência. Por quê? Porque naquela noite de sexta-feira era a noite que o inimigo visitava ele, para poder pegar ele e fazer com que ele vivesse uma vida no vício, aprisionado. Então, quando o Senhor me dá a estratégia, então toda sexta-feira, quando ele estava saindo do trabalho, eu pegava ele, ia para o monte. Chegava no monte, ele começava a chorar: ora por mim, eu estou vendo uma garrafa de cerveja de 2 metros de altura, chega, está suando, minha boca está cheia de água. E nós começávamos a orar, e aí passava um mês, ele firme, daqui a pouco, no próximo mês ele... E a decisão estava: eu vou reconhecer ele segundo a carne ou segundo o Espírito. E aí quando eu ia para a palavra, e eu via Jesus caminhando com os discípulos, e aí os discípulos viram e mexem escorregando, e Jesus sustentando tudo, eu falava: não, nós precisamos sustentar. Queridos, eu vou ser sincero, teve pessoas que se afastaram naqueles dias. Pastor, eu queria até ficar, mas estou vendo aí que o senhor anda apoiando um cara que anda... Eu não entendia o projeto. E nós continuamos, queridos. Foram 2 anos de luta, mas aquele homem se tornou meu braço direito na igreja. Nós cobrimos aquele homem de tanta honra, Quantas vezes eu saí para ir buscar ele nos lugares, cobrimos de tanta honra, que aquele homem, ele não tinha mais vida para outras coisas. A vida dele, a mente dele, o coração dele era para o reino, era para a igreja. Eu tinha que chegar e falar: moço, vai para casa descansar. Não, pastor, eu estou aqui resolvendo essa coisa. Era o Neemias, ele ficava dentro da igreja fazendo tudo. Querido, sabe o que é isso? Nós precisamos honrar as pessoas ao ponto delas assumirem a identidade que elas têm em Cristo. Tudo que o inimigo quer é que a desonra esteja dentro dos nossos corações, para a gente desonrar os ambientes, e dentro dessa desonra, aí o inimigo manifesta. Quero dizer para você, seu segredo na família tem a ver com a honra dentro da sua família. Seu segredo profissional tem a ver com a honra no seu ambiente de trabalho. Seu segredo acadêmico, escolar, tem a ver com a honra no ambiente
Eu trouxe essa palavra na igreja e confrontei um pouco a igreja. Falei, irmãos, como você quer prosperar, você quer ter um bom salário, se você não está honrando a empresa como você deveria honrar? Como você quer ter uma vida ministerial, se você não honra os outros ministérios que estão inseridos na igreja? Então, queridos, nós precisamos tirar essa identidade que foi colocada, essas crenças que foram colocadas em nossos corações, essa cultura que foi colocada de desonra. Então, se a pessoa passa por mim, me fecha, eu preciso também fechar ele lá na frente. Se a pessoa xinga, eu também preciso xingar. Não, não, não. O Senhor nos chamou para fazer diferença nesses ambientes. E quando nós começamos a gerar isso aí, quem é o recompensador é o Senhor. Mas eu trabalho nesse lugar, eu honro e eu não sou honrado. Não importa, o importante é que o Senhor está vendo. Quanto se lembra de José do Egito? A Bíblia vai dizer que José, ele é vendido como escravo. Ele chegou no Egito como o melhor escravo, porque ele foi honrando a caminhada, fazendo o que era de melhor até chegar no Egito. Quando chegou lá, os homens vieram comprar e perguntei qual é o melhor escravo. Eles não tiveram dúvida, é esse cara aqui. Levou para o jardim da casa de Potifar, chegou lá, foi o melhor jardineiro, gerou honra sobre o jardim. Do jardim levou para dentro da casa, gerou honra dentro da casa. O nível de honra de José foi tão grande, queridos, ao ponto de ele ter sido preso pela honra. Poderia ter ficado solto por desonrar, ficado com a mulher do patrão, mas ele falou, não, se for para ser preso pela honra, eu vou, porque eu sei que a honra vai me guardar. Quando chegou no presídio, lá foi o melhor presidiário do lugar, ao ponto de assumir a direção do presídio. Meu Deus do céu. Esses ambientes que José passou foram ambientes favoráveis? Foram favoráveis? E por que José cresceu? Olha para o seu irmão e fala, porque dentro dele existia a honra independente dos ambientes. Aleluia. José está preso, mas a honra está guardada dentro dele. Certo dia Faraó procura alguém que viesse trazer uma solução para o reino, para o Egito. Quem estava lá? Alguém cheio de honra. Se tornou um governador daquele lugar, honrado por Deus e pelo ambiente. Agora a pergunta é, o povo egípcio era um povo de Deus? Não. E por que alguém que é de Deus está sendo honrado pelo Egito? Sabe por quê? Porque aonde você exerce honra, até o inferno tem que abaixar, ajoelhar diante de você e te honrar. Acho que vocês não entenderam, gente. Gente, nós vivemos uma cultura onde nós estamos com medo de tudo. E o Senhor está falando, a partir do momento que você exerce honra nos ambientes, nada pode te tocar. Você vai estar protegido de todas as coisas. Eu vou ter que abrir Eu vou ter que abrir algo aqui, quebrar um pouquinho a religiosidade aqui, amém? Posso? Eu conheço pessoas que são ateus. Sabe o que acontece? Eu vejo família estruturada, vida financeira estruturada. Um dia eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei, Deus, a pessoa não acredita no Senhor, não te serve, e está tendo vida financeira estruturada, está tendo família estruturada, o que está acontecendo? Aí Deus falou bem assim, ele honra a esposa honra ele, eles honram os filhos honram ele. Então, família perfeita, porque existe uma lei dentro da estrutura da honra. Então, o inimigo não toca, ninguém toca, vai ficar guardado. E financeiramente a mesma coisa, eles compram, eles pagam, eles trabalham, eles fazem o que precisam fazer, então eles estão protegidos. Quantos estão me entendendo? Queridos, o poder é para quem exerce honra, o poder não é para quem exerce palavras. Guarda isso aqui.
O poder é para quem exerce honra, não é para quem exerce palavra. Está cheio de homem falando que ama as esposas, mas desonrando as esposas. No dia que a esposa descobre o que ela vai fazer, tchau. A palavra é amor, mas não existe honra no coração. Então, que nesses dias nós venhamos pegar esse princípio de honra, colocar em nossos corações de tal forma que a gente não venha se perder com a cultura deste mundo, queridos. Esses dias nós estávamos em um trabalho na faculdade, e naquele trabalho nós estávamos debatendo algumas coisas, e as pessoas começaram a falar mal dos empresários, começaram a falar mal das pessoas que tinham negócios, e a maioria das pessoas que estavam falando eram pessoas que eram funcionárias. E aí eu fiz uma pergunta para aquelas pessoas. Falei, gente, quantos de vocês já tiveram um negócio aqui, já foram patrões aqui, e eles, nenhum levantaram as mãos? Eu falei, aí até brinquei com eles, falei, eu já fui funcionário, fui patrão, hoje sou voluntário. E aí eu falei, quando vocês estiverem no lugar do patrão, vocês vão entender o que o patrão passa. E aí eles queixando de salário, queixando da posição dentro da empresa, e eu falei para eles, falei, vocês querem crescer, querem ter bons salários? Aí eles falaram, sim. Eu falei, então honra o ambiente onde vocês estão inseridos. Quando vocês começarem a honrar um ambiente, independente de salário, independente de cargo, de posição dentro da empresa, seu patrão pode não ver, mas Deus vai ver, Deus vai tocar no coração dele, e ainda assim, se o coração dele estiver duro, Deus te leva para um outro lugar e te dá algo melhor, porque o Senhor ama projetar aqueles que honram. E eu poderia ficar aqui, querido, falando de tantas pessoas, poderia falar de Davi, que gerou honra de uma forma tremenda ao Senhor Deus, ao profeta Samuel que o separou, ao rei que perseguia. Existe um nível de honra maior do que o nível de honra de Davi. Sabe o que é você conviver com alguém que quer te matar e você ter que honrar essa pessoa todos os dias? Eu me lembro que na época da pandemia nós tínhamos um mês que tinha inaugurado a igreja, a outra igreja onde nós estamos hoje. Então fomos para uma estrutura grande e inauguramos aquela expectativa, o aluguel bem mais alto que nós pagávamos o outro, fizemos compromisso de som, compromisso de uma coisa e de outra, fizemos um monte de compromisso. Entrou a pandemia, os irmãos sumiram e eu fiquei com os boletos nas mãos, fiquei com a responsabilidade toda. E o Senhor, naqueles dias, o Senhor falou assim para mim, falou, filho, eu quero você todos os dias na igreja, das 16 às 20 horas, todos os dias. Eu falei, Senhor, mas não está podendo ninguém sair de casa. Ele falou, não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. E aí, todos os dias, naquele período de pandemia, eu estava ali na igreja, das 16 horas até as 20 horas. Naquele período eu li a Bíblia, não sei, acho que foi 2 vezes. E aí não bastava, o Senhor falou bem assim, agora o que você vai fazer? Nos domingos você vai fazer o culto online, e você vai na ceia, levar ceia na casa de um por um. E todos aqueles que você souber que está enfermo, você vai orar. Naqueles dias, amados, a gente vem com a questão toda, querendo dar o que nós recebemos, porque parece ser desonroso todo mundo deixar você e cada um procurar suas preocupações. E aí eu me lembro que eu falava para alguns pastores, amigos, falei, rapaz, vocês estão fazendo o que com a ceia? Não está tendo ceia, ninguém está indo para a igreja. Eu falei, vocês não estão levando a ceia? Falou, rapaz, o povo não está ligando para mim, como é que eu vou estar ligando para esse povo? Que eles estavam revoltados, se sentindo rejeitados. E eu me lembro que naquele período eu levava a ceia e orar, daqui a pouco orava, estava com problema, depois ligar, pastor, eu tô com vírus, o Senhor também pegou. E o Senhor me protegeu todos aqueles dias, queridos, para a honra e glória do Senhor.
não ficou uma duplicata para trás, não ficou um mês de aluguel para trás, na minha casa ficou sustentada pelo Senhor. Pelo contrário, quando nós retornamos para a igreja mais ainda encheu com aqueles que nós estávamos servindo, com os outros que o Senhor enviou. Sabe por quê? Porque naqueles dias eu não entendia a respeito de honra como eu entendo hoje, mas naqueles dias o Espírito Santo mandou fazer algo que eu não entendia, mas eu fiz. Então nós precisamos ter um olhar diferente do olhar que nós estamos sendo condicionados pelo sistema deste mundo. O Brasil está tomando um novo formato, nossa nação está tomando um novo formato. Quando eu vi o que aconteceu com o sul do país, e eu vi gente de todos os lugares do país saindo, indo para lá, queridos, eu falei, meu Deus, o evangelho está mudando o país. É você fazer algo sem esperar nada em troca. É você saber, porque tem um negócio de network. Network é o quê? É relacionamento que as pessoas têm que criar, mas as pessoas criam relacionamento com interesse. Não, eu preciso honrar fulano, porque fulano vai me projetar. Davi não honrou Samuel porque Samuel iria projetar, porque Samuel projetou antes de Davi honrá-lo. José não honrou Faraó por Faraó projetar, porque primeiro vê a projeção, depois vê a honra. Quando você começa a ter uma cultura de honra, queridos, as projeções elas chegam sem que você espere, aí é onde a palavra se cumpre, que as bênçãos começam a seguir e a te encontrar. Nós vivemos uma geração que está buscando as bênçãos, sim ou não? Eu estou quebrando a igreja com essas palavras. Fala, gente, se você vier para cá para buscar bênção, não vem não. Você precisa vir para cá para honrar o Senhor. Você precisa vir para este ambiente, porque a obrigação é das bênçãos te encontrar, das bênçãos repousar sobre a sua vida. Eu preciso dar um testemunho aqui, que o Espírito Santo de Deus está me incomodando o tempo todo. Esses dias eu precisei de uma moto emprestada para a demanda do ministério e outras demandas. Aí eu liguei para alguém, a pessoa que a gente está sempre servindo falou que não podia. Falei, amém, tá bom, fica na paz. Depois outra pessoa também procurei, que a pessoa o tempo todo a gente está servindo, a pessoa também não, e naquele momento eu fiquei chateado, fiquei triste. Aí fui para o joelho e falei, Senhor, fulano não pôde me conseguir, ciclano não pôde, mas tem um Senhor. Na outra semana Deus falou, vai em uma loja, sem condições, querido, vai em uma loja. Eu fui na loja, cheguei lá, não tinha uma moto de baixa cilindrada. Eu vi uma moto que é um sonho de consumo. Cheguei lá, olhei aquela moto e saí com meu filho, Lourenço foi comigo, nós saímos assim, achando linda demais. Daqui a pouco o rapaz da loja falou, disse, pastor, eu passei seu cadastro aqui, foi aprovada a moto, se o senhor quiser, do senhor. Mas sabe uma coisa de sonho, queridos? E por que eu estou contando isso? Fiz prova de Deus, deixei mais 15 dias lá para ver, outra pessoa comprou, depois não deu certo, e buscar. E depois Deus falou, moço, vai buscar que é sua. E aí, queridos, quando eu saí de lá com aquela moto, Deus falou bem assim, filho, enquanto você estiver me honrando, os teus sonhos serão os meus sonhos. Aquilo que você precisa, eu vou ceder, eu vou conceder para você. Vocês estão entendendo como os ambientes de honra a Deus geram frutos, amados? Os ambientes de honra a Deus não te deixam na escassez, não te deixam em dificuldade. Muito tempo a Bíblia vai falar que a prova do justo ela é leve e momentânea. Imagina a prova daqueles que honram a Deus. Então, a partir desses dias, Deus gerou no coração dos pastores para gerar essa maratona, não, como é que é o nome? Jornada de honra.
É melhor, queridos, do que uma campanha que às vezes você vem só em uma motivação, recebe aquilo e tchau, você está criando. Deus me mostrou algo quando eu estava vindo no carro também, que é como se fosse um alicerce de um prédio gigantesco que está acontecendo. E aí o Senhor falou bem assim, ó, um trouxe cimento, que ministrou, o outro trouxe areia, você está trazendo pedras hoje, outros vão trazer ferro. Depois de toda essa estrutura da honra, aí agora você pode expandir para onde você quiser, pode expandir familiarmente, pode expandir financeiramente, pode expandir ministerialmente, tudo é com base na estrutura da honra. As pessoas da igreja, onde nós congregamos, que mais são abençoadas em todas as áreas, são pessoas que honram. E eu não estou falando, amados, de honrar só o líder, não. De honrar, aonde chega essas pessoas a decidem honrar. Eu vou dar quantos querem um segredo espiritual aí? Você pode honrar a Deus do jeito que for, orando, jejuando, lendo a palavra. Se você não honrar financeiramente, a prosperidade não chega. Para cada área existe um nível de honra. Pastor, me prova. Vou te provar. O homem que dá o carro do ano para a esposa, que dá a casa que a esposa sonha, que dá as viagens que a esposa sonha, mas não honra ela em fidelidade. Esse homem, quando a mulher descobrir, ela vai continuar com ele? Vai continuar com ele? Por quê? Porque tem desonra. Agora ele pode não dar o carro que ela sonha, pode não dar o carro que ela sonha, pode não dar as viagens que ela sonha, mas se ele honra ela em fidelidade, meu filho, ele vai ter essa mulher pro resto da vida, mesmo comendo pão, feijão com farinha. Então, nós estamos acostumados a honrar em uns ambientes propícios, e nos outros ambientes a gente não honrar o Senhor. Então, se eu quero ser bem sucedido financeiramente, eu preciso honrar o Senhor financeiramente. Eu preciso honrar os irmãos que não estão tendo naqueles dias. Então, é que honrar quem está em cima e honrar quem está embaixo também. Ô Senhor, obrigado, porque nesses dias o Senhor me deu a oportunidade de eu poder te honrar, para mim poder também honrar o meu irmão que não está atento nesses dias, mas aquele irmão pode te honrar em outra área que você está precisando. A igreja é um nível de honra maravilhoso que Deus estabeleceu. A igreja ela tem 3 classes, pastor: mantenedores, que são aqueles que honram com as finanças, com a estrutura. Tem uns voluntários, que são aqueles que honram com o trabalho, com a mão, tocando, cantando, arrumando. E tem uns sacerdotes, que é aqueles que honram com sua vida, que é trazendo os céus para a terra. Então são 3 classes que estão gerando honra a Deus, e nenhuma dessas classes são maiores que as outras. O sacerdote não é maior do que quem honra com as mãos, o que honra com as mãos não é maior do que quem honra com as finanças, e por aí vai. Então todos estão na edificação do corpo para honrar ao Senhor. E quando nós entendemos o nosso papel, meu Deus, como é lindo. Fique de pé no seu lugar. As ministrações minhas são curtas, porque eu aprendi que depois de 30 minutos de palavra, você vai começar a jogar um monte de coisa fora e vai pegar outras. E a intenção não é essa, a intenção é que você saia deste ambiente com o seu coração consolidado em honra, onde você estiver inserido. Feche seus olhos. Eu não sei, gostaria que você fizesse uma reflexão neste momento. Qual a área que você sente que você não está conseguindo honrar ainda? Eu gostaria que você identificasse essa área na sua vida. Quando você identificar, você vai ver que é a área que você está tendo problema. E você vai começar a pedir o Espírito Santo, vai começar a pedir a Jesus: agora, Jesus, coloque sobre a minha vida uma estrutura de honra nessa área, porque eu não estou conseguindo honrar. Eu não estou conseguindo gerar a honra necessária no trabalho, eu não estou conseguindo gerar a honra necessária na minha casa, com a minha família, eu não estou conseguindo gerar a honra necessária na igreja onde estou inserido, aqueles que estudam no colégio, na faculdade, e eu preciso gerar honra. O Senhor me fez para honrar os ambientes. Eu não estou conseguindo gerar honra sobre as pessoas, ao invés de falar bem das pessoas, eu falo mal das pessoas. E coloca em mim
um nível de honra que exceda a cultura a qual estão inseridos nesses dias. Espírito Santo, que nós estamos diante da tua presença. O Senhor Espírito Santo é o mesmo que conduziu Jesus até o deserto, foi o mesmo que conduziu Jesus aos milagres, foi o mesmo que conduziu Jesus a estar honrando o Pai a todos os momentos, honrando as pessoas independente daquilo que elas estavam passando. Aquela mulher que foi pega em adultério, uns queriam apedrejar, mas o Senhor Jesus veio, honrou aquela mulher e liberou ela e falou: "Ei, vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça." O Senhor também honrou aquela mulher que o Senhor encontrou à beira do poço, do tanque. O Senhor honrou a cada um desses personagens que a Bíblia nos conta. O Senhor gerou honra. O Senhor não viu eles segundo a carne, mas o Senhor viu cada um deles segundo o Espírito. Um dia eu estava lá também nas trevas, o Senhor me viu segundo o Espírito no lugar da desonra. O Senhor me colocou no lugar de honra. E quantos dos irmãos que estão aqui também, que estavam passando momentos de desonra nas suas vidas, desonras financeiras, desonras familiares, que o Senhor pegou com os braços que o Senhor tem, que são os braços de amor. O Senhor abraçou, o Senhor colocou dentro de cada um de nós uma honra que nós não merecíamos ter. A honra de chegar até o Senhor, sentir a tua presença, a honra de saber que a eternidade está preparada para pessoas, para nós que somos tão falhos. Nos ajude, Jesus, a entender esse nível de honra pelo Espírito. Nos ajude a entender que no céu não existe outro lugar a não ser honra. Nos ajude a entender que as coisas que nós precisamos está ligado às honras que nós iremos gerar nos ambientes onde nós estivermos inseridos. Oh Senhor, Pai, oh Senhor, que cada membro deste lugar, que cada irmão que está nessa noite aqui, Senhor, que o Senhor permitiu que estivesse neste lugar, tenha uma chave virada na sua vida a partir desta noite. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor conhece as dificuldades de cada um que se encontra aqui, e o Senhor quer gerar honra a eles como gerou aqueles pescadores. O Senhor quer gerar honra, Pai, a eles como o Senhor gerou a José, como o Senhor gerou a Davi, como o Senhor gerou a Jacó, que tinha o nome de enganador, usurpador, e passou a ter o nome de Israel. Como o Senhor gerou a Abraão, como o Senhor gerou a Isaac. Senhor, o desejo do Senhor é que cada um seja honrado, não só nessa terra, mas ainda assim na eternidade, naquele grande dia, onde a tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor colocará sobre nós coroas de honra, vestes de honra, anel de honra. Nos ensina, Pai, nos ensina, Espírito Santo. Nós queremos ser revestidos pela esta unção de honra nesses dias. Nós queremos honrar melhor. Nós queremos ser a expressão dos céus em honra nesses dias. Receba sobre a sua vida esta unção que está pairando nesses dias. Receba sobre a sua vida essa cultura pura e poderosa que vem dos céus, inundando a terra para um novo tempo.
Se tiver entre nós alguém que ainda não honrou o Senhor com a sua vida, Jesus, ele deu o que tinha de melhor. Jesus, ele deu a sua vida para que você fosse honrado um dia na eternidade. Se existe alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus, aquele que todos os dias tem olhado para você com um olhar de honra, ou talvez você está aqui, você já conhece Jesus, mas você está distante, e nessa noite você decide voltar como aquele filho pródigo voltou, para honrar o Pai, honrar a casa do Pai. Você pode vir aqui até a frente, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor que gere sobre a sua vida um novo tempo de honra. Espírito Santo, nós te louvamos, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. O Senhor nos leva a lugares onde nós não imaginávamos ir. O Senhor nos dá coisas que nós não imaginávamos ter. É tão belo saber, o Senhor tira que eu sou filho, todo um ambiente de vergonha e de desonra e coloca um ambiente de honra. Não há nada, medita nessa canção, que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro.